Café com leitura, hoje o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 17. Jesus novamente se reúne com as pessoas às quais ele está pregando, está mostrando aos seus discípulos uma série de lições e de ensinamentos espirituais para nós. E Jesus então está ensinando sobre o perdão, sobre que nós devemos perdoar aqueles que vêm pedir perdão. E evidentemente que Jesus estava ensinando uma realidade que no Oriente Médio, no tempo dele, as pessoas não tinham esse tipo de postura de perdoar os outros, mas de exercer uma justiça. Lembre-se que no Antigo Testamento a lei determinava olho por olho, dente por dente. Então você fez algo contra mim, eu vou contra você. E Jesus então está dizendo que não é assim essa realidade, que nós devemos perdoar, aprender a perdoar. E por causa disso, do contexto que eles viviam, os próprios discípulos, seguidores de Jesus, perguntam: mas como nós podemos fazer isso? Por isso, eles pedem a Jesus: aumenta a nossa fé. Por isso, para que nós possamos viver realidades espirituais, nós precisamos ter aumento da nossa fé. E os discípulos não têm vergonha e nem dificuldade de pedir a Jesus isso. E a resposta de Jesus é novamente uma parábola, metáforas que Jesus vai contando para dizer que a nossa fé deve ter esse crescimento. Jesus compara a fé com um grão de mostarda. A árvore de mostarda é uma árvore extremamente frondosa e grande, mas ela nasce de uma semente extremamente pequena. É quase do tamanho de a cabeça de um prego, é muito pequenininha a semente da mostarda. E Jesus está dizendo então que de uma coisa pequena ela pode crescer para algo maior. Assim deve ser a nossa fé. Nós não estamos prontos, mas Deus está pronto para nos ajudar. Que bênção saber que Deus está do nosso lado. Portanto, este clamor, esse desejo, essa oração dos discípulos, aumenta a nossa fé, deve ser também a nossa. Senhor, aumenta a nossa fé. Outro fato interessante em Lucas 17 é que 10 leprosos são curados. Jesus estava a caminho de Jerusalém e passando perto da divisa entre Samaria e Galiléia. Lembra que eu falei que a Samaria era formada pelos samaritanos, pessoas que não eram bem vistas e aceitas pelos judeus? Então, esses 10 leprosos vão lá clamar a Jesus, eles estão gritando para Jesus: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Que coisa bonita, né? Eles estão doentes e nós, vivendo nessa época de pandemia, podemos fazer a mesma oração: Senhor, tem piedade de nós. E aqueles 10 leprosos são curados por Jesus. E o fato interessante, porque Lucas também registra esse texto, é que dos 10, só aquele que era samaritano voltou para agradecer a Jesus. E Jesus pergunta: cadê os outros? Eles não estavam ali. Por quê? Jesus está dizendo que eles não estavam ali porque já se sentiam novamente autossuficientes e não mais precisavam da presença de Jesus. Isso nos mostra que nós podemos pedir bênçãos para Deus, mas precisamos também aprender a ter a presença do Deus da bênção. Então essa é uma lição muito preciosa para nós. E Jesus caminha para o encerramento deste texto de Lucas 17, falando novamente do seu reino. O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus está novamente ensinando que o reino de Deus está onde está o rei. Se o Rei Jesus está presente, o seu reino também está presente. Por isso, novamente é um convite para que nós tenhamos uma vida com Deus através de Jesus Cristo e vivamos no seu reino e saibamos viver com alegria e prazer todas as bênçãos que o Senhor espiritualmente, materialmente, emocionalmente quer trazer para nós. Por quê? Porque o texto termina falando de uma mensagem usando referências do Antigo Testamento, de personagens, mas já falando do sofrimento de Jesus, que ele teria que sofrer,
por causa do pecado da humanidade na cruz do Calvário, morrendo por nós para que nós tenhamos salvação e, portanto, perdão dos nossos pecados, e Jesus está anunciando o seu retorno. A Bíblia coloca essa realidade. Um dia, Jesus vai voltar. A gente vai estar preparado para isso? O texto de Lucas nos convida a essa reflexão.